Oi, pessoal. Retomando aqui ao conteúdo da nossa unidade, tá? Agora nós vamos falar sobre os sistemas táticos, com foco principalmente nos sistemas defensivos, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção. Tem algumas coisas que causam realmente dúvidas, ok? De antemão, não sei se vai sair no áudio aí, mas está tendo uma chuva, tá? Mas eu acredito que o meu fone está conseguindo isolar. Então, vamos lá. O Holt, em 2005, ele aponta que os princípios defensivos se relacionam com ações como fechar os espaços. Quando a gente fala do handebol, vocês observem, né? Forma que uma espécie de uma meia-lua, tá? Uma meia-lua, geralmente na defesa, próximo ali à demarcação da zona do goleiro, como eu já falei na aula anterior, tá? Linha de 6 metros, tem a questão dos 7 metros. Então, a defesa ela tem que fechar, tem que preservar ali o goleiro, tá? Um bom time de handebol tem que fazer de tudo para o goleiro ser utilizado em última instância, ok? Então, fechar os espaços, dificultar o jogo do adversário e evitar que o adversário alcance o objetivo, que o objetivo é o gol, tá? Então, o que é a flutuação? A flutuação é um princípio no handebol que se utiliza com o seguinte objetivo. A flutuação ela constitui-se na aproximação do defensor em relação ao seu marcador direto, quando este se encontra com a posse da bola. Tá? Então, flutuar é ficar sempre próximo. O objetivo é reduzir os espaços do atacante para o desenvolvimento de suas ações, pressionando-os nas dimensões espaço-temporais. Tá? Então, eu tenho que cuidar ali do espaço, vou pressionar, colocar um pouco de pressão, não vou deixar o meu adversário ficar ali tranquilo, tendo uma liberdade para circular. Então, a flutuação ela envolve esses princípios básicos, ok? A eficácia da flutuação aumenta quando o defensor ocupa antecipadamente os espaços livres. Tá? Então, ocupa um espaço livre, o meu adversário já vai ter uma maior dificuldade na questão de ocupar um novo espaço. Tá? Vocês observam que eu estou deixando bastante texto aqui em alguns slides, tá? Porque em alguns momentos vocês podem pausar, podem printar, podem tirar uma foto também, tá? Para quando vocês forem estudar. Sendo assim, os defensores devem compreender o cenário técnico-tático, apresentar de modo a antecipar as decisões dos atacantes, sempre. Tá? Então, resumindo, a flutuação constitui-se na aproximação do defensor em relação ao seu marcador direto quando este se encontra com a posse da bola. Tá? Vou flutuar, vou tentar fechar um espaço, não vou deixar ele ter, abre aspas, uma vida fácil, né, que se utiliza muito no mundo do esporte. Tá? Então, eu tenho que pressionar, eu tenho que fazer com que ele mude muitas vezes algo na técnica junto à tática que ele iria utilizar com a equipe, tá? Então prestem atenção aí. Um bom time ele consegue se fechar, tá? E ele dificulta bastante a entrada do adversário. Um exemplo aqui é esse time de branco, vocês estão observando, tá? Manter um padrão fechado e eu faço com que o meu adversário tenha que trabalhar a bola, mas que ele não consiga passar de maneira tranquila pela defesa, ok? Já o que é a dissuasão? Consiste na aproximação do defensor em relação ao seu marcador direto, quando este está sem a posse da bola. Olha a diferença, tá? Inicialmente foi com a posse, agora sem a posse da bola, e é um possível receptor. Então, se eu vejo que é um possível receptor, me aproximei, tá? E eu vou fazer o quê? O objetivo principal é evitar, tá? Observem, o objetivo é causar dúvidas ao passador para retardar a velocidade do ataque. Então, vou evitar com que o meu adversário ou o time adversário aplique a técnica em que eles tinham objetivado no momento, tá? Em que eles vinham propondo. Então, apontando ao passador que a bola pode ser recuperada a qualquer instante, tá? Então, tenho que causar dúvidas. Vou ocupar aquele espaço. Lembrando, sem a posse da bola, tá? Ao seu marcador direto, quando este está sem a posse da bola. Então, foco nessa diferença. Assim, a dissuasão deve perturbar e dificultar a circulação da bola, o que impede certas trajetórias do atacante, pode orientar o jogo para regiões nas quais a defesa seja mais forte, tá? Então, boa dissuasão. Pensem comigo, olha aqui para a minha imagem, tá? A minha defesa até o meio aqui, ela é muito forte. Já para cá, ela é um pouco fraca. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco um pouco mais de jogadores ou tento pressionar um pouco mais para que eu faça que o meu time adversário jogue a bola, trabalhe a bola mais para esse setor aqui que é mais forte, tá? Então, eu já estou aplicando aí um procedimento técnico, tá? Os jogadores vão utilizar tudo que foi treinado e vão, com esse artifício,
né, facilitar muitas vezes uma defesa, jogando para o meu lado mais forte, ok? Cobertura é tranquilo, cobertura geralmente é aquilo que nós estudamos em vários esportes, tá? Constitui-se no deslocamento de defesa para ocupar o espaço produzido pela flutuação. Lembrando que flutuação é circulando, buscando um espaço, buscando dificultar a defesa do adversário, tá? O objetivo da cobertura é reduzir a produção de espaço pelos atacantes, tá? Então é muito comum no esporte ou no handebol falar que ficou um espaço, ficou um buraco, tá? Então o objetivo é esse, reduzir a produção de espaço pelos atacantes, buscando superioridade numérica defensiva na região onde está a bola, ok? Então prestem atenção sempre, cobertura. Estou defendendo, fui muito para a esquerda, um exemplo, ficou um espaço aqui, a cobertura ela vai preencher esse espaço, tá? Para sempre trabalhar aí com uma boa defesa montada ou uma boa defesa postada, ok? Marcação. A marcação é entendida como a atitude do defensor em relação ao seu marcador direto ou indireto para a obtenção de êxito, podendo ser executada basicamente em proximidade ou à distância. Tá? Lembrando que uma boa marcação ela inicia já na observação, não precisa estar próximo, não precisa estar praticamente colado no adversário. Tá? A marcação no handebol, marcação de observação, o atleta precisa estar sempre atento à movimentação do adversário, o qual ele deverá marcar observando e seguindo seus movimentos em relação à bola, tá? Aquilo que eu falei inicialmente. Nós vamos ver 6 tipos de marcação, tá? Primeiro tipo, marcação de observação. Sempre atento, sempre observando a movimentação, sempre vendo para onde que o meu adversário trabalha mais. Então, muitas vezes, uma marcação de observação, ela é essencial antes mesmo de ir para o embate físico, tá? Então, tenham atenção aqui. Marcação cerrada, aquela que o atleta se aproxima do jogador adversário qual está marcando sempre de forma segura e direta, na intenção de fazê-lo perder a posse de bola, tá? Então, marcação cerrada, como o nome já fala, praticamente colado, colocando pressão, tá? Já difere, já tem uma grande diferença da marcação por observação, tá? A marcação de interceptação, essa é aquela em que o jogador de defesa fica posicionado exatamente entre o atacante e o adversário que está com a posse da bola e a trajetória da bola em direção a outro jogador adversário. Então você imagina aqui, ó, olhem aqui para a minha câmera de novo. Nós temos 2 jogadores, são do mesmo time. Então, a marcação de interceptação, eu consigo de uma forma rápida ficar aqui no meio. Então já vou quebrar esse passe. Se eles não prestarem atenção, eles podem tentar dar o passe e vai ter um jogador no meio que ele vai fazer o que? Ele vai interceptar e ganhar a posse de bola, tá? Que é um dos objetivos da marcação. Ganhar a posse de bola, fazer uma boa defesa, tá? Marcação individual, aqui tinha um vídeo, mas ele ficou muito extenso, nós vamos ver na aula no Meet, tá? Marcação individual, cada jogador da equipe de defesa possui um jogador da equipe adversária, qual ele deverá marcar o tempo todo, tá? Eu falei para vocês, não tem diferença do basquetebol. Marcação individual, marcação por zona, é aquela mesma coisa. Individual eu tenho um jogador, e a marcação por zona, eu tenho determinada zona ou área da quadra, ok? Com relação à marcação individual, cabe ressaltar que a mesma deve se utilizar nas seguintes situações. Quando se joga contra equipes tecnicamente inferiores, quando se joga contra equipes fisicamente inferiores, tá? Que na marcação individual vou fazer a equipe cansar ainda mais, porque é a marcação cerrada e individual. Vocês observem aqui que a gente já fez a junção de duas. Eu posso utilizar uma boa marcação, mas pedir ela no formato individual, tá? Então é interessante. Marcação por zona, já falei, marcação por zona você ocupa ali determinada área da quadra ou determinada zona, e toda aquela zona ou região que você ocupa é onde você vai executar a marcação, ok? Inicialmente são esses os tipos de marcação, mais à frente nós vamos ver sobre a marcação mista, combinada, tá bom? Deixa eu só tomar mais um pouquinho de água aqui. Então, retomando, observem as linhas, tá? Marca de 6 metros, ali é a zona do goleiro. Você imagina a quadra de futsal, né? Ali até onde o goleiro pode pegar com a mão, é a marca de 6 metros. Já os 7 metros, que eu falei lá na aula anterior, que é como se fosse o pênalti,
é 1 metro à frente, que totaliza 7, tá? Quando tem a falta aí nessa marca de 6 metros. Já na linha pontilhada, marca de 9 metros, tá bom? Então, basicamente, nós vamos ver, inicialmente, nós temos que saber disso, tá bom? As zonas defensivas no handebol, vocês observam as zonas, vocês observem ali na imagem que temos 6 jogadores defendendo, e não está mostrando, mais claro que tem um goleiro sempre, tá? Totalizando 7. Então, vocês observem a posição defensiva 1, à esquerda e à direita da quadra, e a posição que fica mais próxima da junção entre a linha de fundo e a linha lateral da quadra, tá? Então, todas essas são posições. Inicialmente, não vamos nos aprofundar agora, tá? Nós vamos ver depois nos sistemas ofensivos também. D1, D2, D3, depois vem a E3, E2 e E1, tá? São essas as posições que mais à frente nós vamos ver. Inicialmente não temos necessidade de nos aprofundar agora, porque depois nós vamos estudar mais à frente, tá? O goleiro é a última posição e não menos essencial, tá? O goleiro é muito essencial em uma equipe de handebol. Então, observem. Marcação por zona é o tipo de sistema defensivo mais utilizado no handebol, tá? Isso a nível de escola, a nível de profissional, a nível de alto rendimento, por aí vai, tá? É a marcação por zona. Já individual, esse tipo de sistema defensivo é fundamentado na marcação específica de cada jogador, tá? Aqui nós já começamos a ver as posições, tá? Nós temos o goleiro, o ponta esquerdo e ponta direito, tá? Ou os alas, que eles atuam pelas laterais da quadra, como vocês podem ver aí na imagem. Nós temos o armador direito, o armador esquerdo e o armador central, tá? São esses jogadores, e finaliza com o pivô também, tá? E totalizam 7 jogadores, ok? Sistemas defensivos no handebol, 6-0, 5-1 e 4-2, como eu já havia falado. Essa imagem aqui ela é perfeita, vocês observem. 6-0, vamos defender com 6 lá embaixo. 5-1, eu já defendo com 1 adiantado ali acima. 4-2, vocês observam que ficou 4 ali próximo ao goleiro e mais 2 adiantados, tá? Então, o sistema de defesa 6-0 é um dos sistemas mais utilizados. Por quê? Ele dificulta as infiltrações, é como vocês observaram, os 6 recuados. Dificulta a movimentação do pivô e dificulta os arremessos dos pontos adversários, porque nós temos os 6 recuados, então o adversário vai ter dificuldade, tá? É um dos sistemas mais utilizados, tanto esse quanto o 5-1. Muitas vezes você pode adiantar um jogador também, tá? Que aí facilita bastante na questão da defesa. Como eu já havia falado no 5-1, você adianta um jogador. Prestem atenção aqui no primeiro tópico. Onde 5 jogadores vão se posicionar à frente da linha da área do gol e um jogador se posiciona mais à frente com o objetivo de dificultar o trabalho dos armadores da equipe adversária. Tá? Então, olha aqui de novo a imagem. O 5-1, ele vai fazer com que esse jogador que está adiantado, ele vai lá dificultar o passe do adversário, vai dificultar o trabalho do armador, e você dificulta o armador, que é o cérebro da equipe, provavelmente você vai levar vantagem, tá? E uma grande vantagem. Aqui alguns sistemas que não são muito utilizados, tá? Mas nós vamos ver os vídeos também quando a gente for ter um encontro ao vivo, do 3-3, do 3-2-1 também, que são formas de se utilizar, requerem muito treino mesmo, tá? Tenho 3 jogadores mais recuados, 3 avançados. Já no 3-2-1 eu tenho 3 recuados, 2 um pouquinho à frente e 1 mais à frente ainda, tá? Mas são sistemas interessantes, sistemas que requerem muito treino, muito físico desenvolvido, muita resistência, muita força também, tá? Muita agilidade, muita coordenação motora e muita tática, tá? Utilizando a técnica individual e a tática que é coletiva de todos os jogadores envolvidos, ok? Então aqui a gente deu uma debatida aqui sobre os sistemas táticos, tá bom? Mais uma vez agradeço aí quem esteve presente. E não faltem a nossa aula do Meet, tá? Que ela vai ser muito esclarecedora com vários exemplos. É isso. Tchau, tchau a todos vocês.